Olá, bem-vindo a mais uma aula dos Indicadores com Touro de Ouro. Essa aula vai ser sobre os PIBs, né? Sobre o Produto Interno Bruto de um país. O PIB é um indicador mais famoso do mundo, né? Um negócio enorme, gigantesco. É o maior dado de todos, né? O PIB não seria uma peça no jogo de xadrez, ele seria o jogo de xadrez em si, seria o tabuleiro do jogo de xadrez, né? Ele é calculado aqui no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o órgão oficial de estatísticas aqui do Brasil, né? Os americanos têm o maior PIB do mundo, né? E aí crescem sem parar há décadas, é um negócio incrível. O PIB do Brasil, lá em 2018, o PIB do Brasil foi 1,9 trilhões de dólares, 1,89 para ser exato. O PIB dos americanos do ano de 2019 foi 21 trilhões de dólares, tá? Bom, esse aí é o único indicador, né, o único dado econômico que permite a gente, né, os investidores, nós, eu, você, a gente ter uma visão global da atividade econômica daquele país, né? Por exemplo, em 2020, a economia americana ela foi impactada de uma maneira agressivíssima, fortíssima pelo coronavírus, pelo Covid. Eu sei que todo mundo está assistindo sabe, né? A Europa também, né? Também bateu com força o Covid lá e teve que fechar tudo, né? Então, o PIB dos países arrebentou, né? Isso, o que aconteceu? Ao você fechar tudo, não tem negócio, não sai negócio, né? Lá na Europa fechou, inibiu até um negócio com os americanos, né? Eu falo dos americanos porque o PIB deles é o mais analisado por ser o maior do mundo. E de alguma maneira, né, até o Brasil de uma maneira um pouco menor, mas a Europa mais, freou um pouco o crescimento da economia americana, né? E aí, nesse momento, a injeção de recursos, de dinheiro pelos bancos centrais, né, foi muito importante, mas também fez que ficasse meio que muito difícil fazer qualquer previsão crível, para qualquer previsão, né, realista sobre o PIB deles, tá? O PIB, ele é um dado trimestral e ele sai com um atraso, né? Então, ele como disse o ministro, né, um som distante, né? Então, ele fornece uma visão da atividade no passado, tá? Às vezes 3, 4, 5 meses para trás, porque ele divulgar, demora para sair, né? Como ele é gigante, né? Como ele é difícil, ele demora para sair, né? Então, mas ele mostra uma visão global e por ser atrasado e por ser tão sofisticado, ele é analisado pelos economistas, né, de uma maneira secular, né? Com movimentos de décadas, né? O ciclo econômico que a gente viu no módulo 0, que a gente deu uma olhadinha também nele lá do PMI, né? Eles são analisados em movimentos de 10 anos, de 8 anos, tá? Daí deriva a necessidade e a importância de olhar outros dados, né, que retratam como está a economia, como, por exemplo, o PMI, que a gente analisou, né? É tudo, né? Esses indicadores que nós estamos olhando são todos interligados, é claro, né? O PIB, ele mede o total da produção interna de bens e serviços de um país, tá? A análise dele é feita comparando os resultados de agora, né, os resultados atuais, ao resultado do trimestre anterior. Ou seja, nós estamos estudando negócio de 9 meses para trás. É 9 meses para trás contra 6 meses para trás, ou 8 meses para trás contra 5 meses para trás, né? Então, vamos lá. O PIB, ele é um indicador que considera a soma de todos os produtos, né, soma de toda a riqueza de uma nação, né, em termos monetários, tá? No período que ele é calculado, né? E mostra, né, o quanto a economia desse país está aquecida, se está em pleno funcionamento, se não está. Existem dois jeitos de analisar o PIB. Tem o jeito fácil e o jeito difícil. Qual que é o jeito que os economistas usam? É claro que é o jeito mais difícil, né? Bom, a maneira mais fácil, mais intuitiva, né, de estimar, de calcular o PIB, é o que a gente chama da ótica da produção, da oferta, né, dos que vendem os produtos. Basicamente, a gente deveria somar o valor de todos os produtos e serviços finais que foram produzidos e vendidos, é claro, né? Então, tudo que é vendido numa economia, você soma tudo e dá o PIB, né? Ou seja, né, você calcula o valor de todos os produtos que foram entregues ao consumidor final, soma tudo que vendeu e você tem o PIB. Olha que fácil. O P do PIB vem da palavra
produto, né? Produtos finais, são os produtos que são entregues, não os produtos que são utilizados durante a produção, né? Os bens intermediários, eles não contam no PIB, né? Em outras palavras, né, as matérias-primas, se a gente somasse as matérias-primas com o produto final, a gente estaria fazendo uma dupla contagem, tá? Sei lá, se você considerar a farinha de trigo no pão, você está considerando a farinha de trigo 2 vezes, tá? Bom, então, agora a gente já sabe que o P de PIB, o P da palavra PIB vem de produto, né? Sei lá, desde pão até cabeleireiro, produtos, serviços, né? Você vai na padaria comprar presunto, conta no PIB. Comeu pizza, conta no PIB. Fez as unhas, conta no PIB. Tem que somar tudo que venderam, né, para as pessoas físicas, que é o PIB, né? A força, aliás, a força da pessoa física, né, de nós, dos consumidores, é muito forte na economia, né? As grandes economias do mundo são impulsionadas porque tem uma classe média pujante, tá? E nesse cálculo é óbvio que tudo que a classe média consome conta no PIB. No PIB, né, as indústrias contabilizam mais ou menos por 30% do PIB, os serviços, que é o mais forte, como eu estou dizendo, 65% do PIB. A agropecuária aqui no Brasil é em torno de 5%. Aí vem o I do PIB. O I vem de interno, produto interno, né? O PIB está relacionado aos bens e produtos vendidos dentro do país, né? Dentro dessa área que a gente está analisando, né? No nosso caso, o Brasil. Por isso que a gente considera tanto as empresas locais, mas também as multinacionais que operam aqui. No PIB se consideram as empresas de fora que estão aqui, que pagam imposto aqui, que vendem aqui. Ou seja, o nosso PIB é tudo que as nossas empresas e as pessoas venderam no Brasil. Tá? É muito importante. Tá? De novo, vou relembrar. Não se considera matéria-prima no cálculo desse PIB. Tá? Eu sei que aqui ninguém vai ficar calculando o PIB, mas a gente tem que saber bem isso, né? Por exemplo, o saco da soja que a empresa comprou para fazer a carne de soja não conta, né? Vai fazer o molho shoyu, não conta. Você conta o shoyu, a carne de soja. Tá vendo? O PIB, na visão da oferta, é fácil de entender, mas é difícil de calcular. Outra maneira de analisar o PIB é pela ótica chata dos economistas. E aqui acontece o contrário. É mais difícil de entender, né? Mais difícil de aprender, mas é mais fácil de calcular. O outro soma tudo que vendeu e tá pronto. Aqui não. Aqui a ótica chata, a ótica da demanda é um pouquinho mais truculenta, né? Então vamos lá, vamos analisar a ótica chata, a ótica da demanda, de quem compra os produtos e serviços, compra as riquezas, adquire os valores agregados que as empresas fazem. Aqui a gente analisa quem paga o corte de cabelo, quem compra a manteiga na padaria, né? Note que todo produto, todo serviço que foi comprado corresponde a uma receita para a pessoa que vendeu, né? De uma forma ou de outra, contribui, né, para o PIB, né? É como se fosse na B3. A soma de tudo que é comprado, tudo que é ofertado, demandado, tem que dar zero, tá? Igual na bolsa. A soma de das ações, tudo que alguém comprou e vendeu, dá zero. Todo dia. Tudo que você pagou, né, alguém recebeu. Essa relação os economistas chamam de identidade do produto e renda. Nesse caso, são considerados o consumo das famílias, que é mais ou menos 60% do PIB, o gasto dos governos, que é mais ou menos 20% do PIB, os investimentos das empresas privadas, do governo também, né? Investimento de governo, de empresa privada, que é mais ou menos, aqui no Brasil, no ano passado, foi mais ou menos 18% do PIB, né? E a soma, o líquido das exportações e das importações, que é a balança comercial. Aliás, tanto pela ótica da oferta, né, e como pela ótica da demanda no PIB, esses dois cálculos sempre chegam ao mesmo, tem que chegar sempre ao mesmo resultado, né? E se você somar os dois, né, restar um com o outro, tem que dar zero, tá? Tudo que um comprou, o outro vendeu, é meio óbvio, né? Bom, é o mesmo racional como a gente falou lá da B3, né? Então, assim, por exemplo, se você comprar um pãozinho, a gente tá pagando pelo serviço, né, pelos produtos do pão, pelo lucro do padeiro, né, pelo custo do equipamento da padaria e, claro, né, a farinha do trigo, a farinha de trigo, claro, para fazer o pão, né? Quando o padeiro pagou pela farinha, ele estava remunerando os insumos da produção da farinha, né? O trabalho dos operários lá no silo para fazer a farinha, o lucro do dono da fazenda que plantou o trigo, né? O produtor de trigo que foi lá e colheu, né, por sua vez, também recebeu um salário ali pelo trabalho, né? E os insumos ali, né, o fertilizante, eu sei lá, né, para produzir a planta, para colher o grão. No fim das contas, né, o valor do pãozinho equivale à soma da renda de todas as pessoas envolvidas
envolvidos na produção da produção desse pão, né? O padeiro, o dono da padaria, o dono da indústria que faz a farinha, o produtor do trigo, o cara que planta, o fertilizante que faz, tudo, tá? O que a gente não está considerando, por exemplo, a gente não considera, que isso não ficaria muito complicado, né? É a depreciação dos equipamentos, por exemplo, da padaria. A depreciação nada mais é do que o custo do desgaste físico dos bens imóveis, né? Como, sei lá, da casa, das máquinas, os computadores. A depreciação, ela não é em si um custo monetário, né? Mas ela é um efeito que acontece no tempo, né? É a tinta da parede da casa que descascou, é o óleo do motor do maquinário envelhecendo, é a mesa com o pé de ferro enferrujando, é o computador ficando velho, ficando lento, enfim, né? São todos os problemas que nos levam de vez em quando a gastar um dinheiro com reparos, com reposição ou com uma reforma, né? Apesar de ser um componente do custo que todos os comerciantes repassam para os consumidores, a depreciação é muito difícil de ser calculada, muito difícil de ser estimada. Por isso, né, nós economistas, os estatísticos e vocês investidores, a gente tem que deixá-la de lado, né, na hora de calcular o valor da produção do PIB, né? Daí a origem da letra B do PIB. É o produto interno bruto, é a estimativa do produto bruto, porque ela não considera os efeitos da depreciação, né? Quando a depreciação é estimada, a gente tem o produto líquido, mas aí o negócio confunde do tanto que até eu fico meio confuso. E o que influencia o PIB? O que a gente deve analisar e pensar para tentar decifrar o PIB? Bom, do lado chato aqui dos economistas, a fórmula do PIB, como vocês estão vendo aí na tela, é C de consumo mais I de investimento mais G de gasto do governo e mais NX, que basicamente é o líquido entre as exportações menos as importações. Bom, o C é o consumo das famílias, né? Está diretamente ligado a duas variáveis. A renda das pessoas, né? Quanto dinheiro está entrando no mês, e a taxa de juros, tá? A renda, né? Considerando que, se você pensar que quanto mais uma pessoa recebe no mês, mais ela pode gastar, né? Então, tem muito a ver. Então, por lógica, quanto maior a renda, né? Você tende a ter um aumento no consumo, tá? E, consequentemente, vai aumentar o PIB nacional, tá? Vale lembrar que se trata de renda real, né? Ou seja, não é um aumento da renda, um aumento na renda real é aquela que é descontada a inflação, né? Se você tiver um aumento de renda, mas a inflação está comendo solta, sei lá, como a Venezuela, na Argentina, não está crescendo a renda. Outro fator que interfere no comportamento do consumo é a taxa de juros. A gente vai analisar mais tarde. Quem tem dinheiro, né, e não renda, tô falando um cara que tem dinheiro guardado lá, quanto cada um, a renda é quanto cada um recebe por mês. O dinheiro guardado é quanto você tem de patrimônio. Quanto maior o juros, você tem menos propensão para gastar, né? Estudando as pessoas que têm dinheiro guardado, aplicado, né, você percebe que quanto maior o juro, né, a pessoa tende a gastar menos. Mas isso aí é outra conversa, depois a gente vai ver. Bom, mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: se a pessoa ganhar mais, ela gasta mais. É meio direto, né? Principalmente se você for jovem. O jovem gasta tudo que ganha praticamente, né? Analisando os impactos dos juros, é uma conversa menos imediatista, né? Outra razão por qual o juro deve ser analisado ao longo prazo, em longo prazo, tá? Os juros, eles devem ser vistos como um prêmio pago para a pessoa que desiste de consumir agora, no presente. É o custo do dinheiro. Não sei se alguém já ouviu falar isso. É quanto vai custar pra gente tirar o dinheiro do banco e gastar, e investir, em consumir. Pensa comigo, quando o juro aqui no Brasil era 14%, 15%, né, há pouco tempo atrás, era caríssimo investir. Você tinha que abrir mão de receber 14% no banco. Quando o Banco Central mexeu nos juros, quando mexe nos juros, aliás, quando o Banco Central mexe nos juros, tem um efeito que chama efeito defasagem, que na nossa economia gira em torno de 6, 7 meses, né? Que é o tempo que demora para fazer efeito na população, né? E, consequentemente, na economia. Se o Banco Central baixa os juros, quanto tempo demora para eu tomar a decisão de tirar o dinheiro de lá e investir? A gente vê que esse efeito ele demora meses para ser repassado para a economia. O Banco Central mexe nos juros e demoram meses depois que vem o reflexo. Em outras
palavras, né? Demora em média, quando o Banco Central mexe nos juros, demora em média uns 6, 7 meses para fazer efeito na cabeça das pessoas que tem que desaplicar o dinheiro, resolver sacar o dinheiro, a pessoa tem que resolver sacar o dinheiro do banco e montar uma padaria, por exemplo. A gente pode listar algumas razões para esse efeito defasagem. Por que esse efeito defasagem acontece? Geralmente, quem tem dinheiro guardado são pessoas um pouco mais velhas. O jovem acabou de nascer, não tem dinheiro guardado, né? A não ser que herdou, né? E as pessoas têm diferentes níveis de conforto de juros. Cada uma tem um preço, né? Se o Banco Central corta 0,5% no juro, algumas pessoas falam, pô, eu vou sacar e vou investir. Outras falam, pô, cortou só 0,5%, não é tão ruim, né? Então, na média de tudo, né, do que saca, do que não saca, do que demora mais, demora uns 6 meses, né? É claro que um ciclo completo de corte de juros, tanto de alta quanto de baixa, tem um resultado bem mais forte na economia. Se o juro está alto, ninguém saca. Se o juro está 15, lá todo mundo deixa o dinheiro no banco, né? Ou seja, quanto maior o juro, mais as pessoas estão dispostas a deixar de consumir para guardar o dinheiro e que está rendendo bem, né? Que está sendo remunerado, que não tem risco, né? Ou o risco é muito baixo e você prefere deixar o dinheiro por lá, né? E gastar esse dinheiro no futuro. Isso que é importante, né? Você acaba atrasando o consumo. Por isso, um juro alto prejudica a economia, prejudica o PIB, né? Porque, entre outras coisas, ela inibe o consumo imediato. Outro fator que tem influência muito forte no PIB são os investimentos diretos de pessoas, né? De empresas, e tem uma influência muito forte sobre a variação do PIB. São os investimentos privados, podemos dizer assim. Ou seja, são aqueles investimentos feitos não só pela gente, mas também por empresas. E não são só grandes empresas, não. São pessoas que também usam PJ, por exemplo, que são consideradas empresas, também entram nesses investimentos, né? Tanto empresa grande quanto empresa pequena, mesmo sendo de aquelas Eireles, qualquer investimento conta. E esse é um grande motor da economia americana também, por exemplo, né? No PIB lá. É muito importante, não só na economia lá, como na economia do Brasil, como em qualquer economia do mundo. Eu sempre falo dos Estados Unidos, gente, porque eles são o país mais rico do mundo, é a maior economia do mundo, né? E a gente tem muito a aprender e temos que se espelhar com eles. A definição usada para investimento é expansão de capital. E o nível de investimento de uma economia, ela depende, né, claro, basicamente da taxa de juros e do quanto a atividade econômica está aquecida, claro. A taxa de juros deve ser entendida nesse caso sempre, né, como custo de obtenção do capital, o custo do financiamento, é o custo do dinheiro, de novo. Ou seja, né, quanto maior o juro, mais medo, podemos assim dizer, o empresário tem, né, de pegar dinheiro, né? Vai ser... Quanto maior o juro, menor é o nível de investimento, porque o empresário fica preocupado em pegar o dinheiro, porque ele vai ter que pagar juro alto para o banco. Ou seja, juros altos significa um custo maior para o empresário pegar dinheiro emprestado. De novo, só para deixar claro, juros é o custo do dinheiro. Outro ponto que afeta bastante também o nível de investimento são as projeções para a expansão da atividade econômica. Quanto que vai crescer, né? Uma empresa tende a investir mais se essas projeções forem positivas, se as projeções para a economia de um país são melhores. Por exemplo, imagine que um investidor acredite que vai vir uma queda no consumo, né? Ou vai vir um aumento de juros, o dinheiro vai ficar caro. Será que esse empresário ia querer aplicar o seu dinheiro nesse contexto, né? Vai querer tirar o dinheiro do banco sendo que o juro vai subir, né? Imagine agora por outro lado, se ele acha que não vai vender nada, será que ele resolve montar uma padaria que não vai vender? Não, então essas coisas também estão muito ligadas no investimento, tá? Já o G da fórmula, o G, ele vem de gastos públicos, gastos do governo, né? Por exemplo, com estrada, ponte, hospital. Suponha, por exemplo, que um governo comece a construir uma estrada, né? Ou comece a construir uma ferrovia. Para que essa estrada saia do papel, para que essa ferrovia saia do papel, vai precisar contratar operário, vai ter que comprar ferro, vai ter que comprar pedra, vai ter que comprar, fazer asfalto, né? E tudo relativo à construção, né? E
e são atividades que movimentam muito dinheiro. Vai ter que contratar gente, vai dar emprego, é bom, né? E isso faz aumentar a renda, né, das pessoas. E aumenta a renda da economia como um todo, né? Pense, acho que é muito importante pensar nos empregos gerados, dinheiro na mão das pessoas, nas compras feitas pelo governo, tudo é muito positivo, melhora o ciclo econômico que a gente já viu. Maiores gastos tendem a impactar muito positivamente, né, o crescimento da economia. Isso não quer dizer, né, porém, né, que os governos devam gastar sem parar, de maneira irresponsável, né, porque, obviamente, se você ficar gastando para crescer o PIB, gastos sistemáticos, sem parar, você vai comprometer a saúde fiscal da economia, né? E aí, por último, é a balança comercial, que é esse NXzinho, né, que é o último aspecto aí de muito importante, né, para o crescimento do PIB, que diz respeito às transações comerciais, né, com o exterior. Basicamente é o líquido, é a balança comercial. Para quem nunca ouviu o termo balança comercial, não está familiarizado, né, é exportação menos importação. Basicamente é isso, tá? Quando as exportações são maiores do que a importação, o saldo da balança comercial é positivo e a gente chama de superavitária. Por outro lado, quando a exportação é menor do que a importação, a balança comercial fica negativa e a gente fala que a balança comercial está deficitária. Não é muito difícil de concluir que quanto maiores as exportações, mais dinheiro entra no país e, portanto, maior o PIB fica, é melhor para o PIB. Contudo, né, quanto maior for as importações, mais dinheiro sai do país. Tem esse detalhe também. E, portanto, fica menor o PIB. Perceba, né, que o saldo positivo da balança comercial tem um reflexo positivo no crescimento econômico do país, né? Dessa forma, dá para a gente dizer que uma expansão, né, de uma dada economia é o produto de basicamente 4 variáveis: consumo, investimento, gasto público e a balança comercial. Essa fórmula que a gente falou, que vocês viram, vão passar lá de novo aqui. PIB é o C mais I mais G, mais o NX, que é a balança comercial, ou seja, o líquido de exportação menos importação. Gente, veja e reveja esse conceito do PIB, ele é importante, né? Por mais que seja um negócio gigantesco, que a gente tem que analisar de maneira secular e talvez não tenha tanto reflexo imediato, ele é importante entender e ele tem que ser analisado junto com outros. No fim das contas, todos os indicadores econômicos são para ver o resultado no PIB do país. Bom, é isso aí, nos vemos na aula que vem. Vai, Tourinho!